O Evangelho segundo Mateus, capítulo 21. Ao se aproximarem de Jerusalém, chegaram a Betfagé, no Monte das Oliveiras. Então Jesus enviou 2 discípulos e recomendou-lhes: Ide ao povoado que está diante de vós, e logo encontrareis uma jumenta amarrada, com seu burrico ao lado. Desamarrai-os e trazei-os para mim. Se alguém vos questionar algo, deveis dizer que o Senhor necessita deles, e sem demora os devolverá. No entanto, isso ocorreu para que se cumprisse o que fora dito por meio do profeta: Dizei à filha de Sião: Eis que o teu rei chega a ti, humilde e montado num burrico, um potro, cria de jumenta. Então os discípulos foram e fizeram o que Jesus lhes havia mandado. Trouxeram-lhe a jumenta com o jumentinho, o selaram com mantas para cavalgar, e sobre as mantas Jesus montou. Então uma grande multidão estendia suas capas pelo caminho. Muitos outros cortavam ramos de árvores e os espalhavam pela estrada. E as multidões, tanto as que iam diante dele, quanto as que o seguiam, proclamavam: Hosana ao filho de Davi! Bendito seja ele que vem em nome do Senhor! Hosana nas alturas! Assim que Jesus entrou em Jerusalém, toda a cidade ficou alvoroçada e comentavam: Quem é este? Então as multidões exclamavam: Este é o profeta Jesus, vindo de Nazaré da Galileia. Tendo Jesus entrado no pátio do templo, expulsou todos os que ali estavam comprando e vendendo. Também tombou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos comerciantes de pombas, e repreendeu-os. Está escrito: A minha casa será chamada de casa de oração. Vós, ao contrário, estáis fazendo dela um covil de salteadores. Então levaram a Jesus no templo cegos e aleijados, e ele os curou. Entretanto, quando os chefes dos sacerdotes e os escribas viram as maravilhas realizadas por Jesus e as crianças exclamando no templo: Hosana ao filho de Davi, revoltaram-se e indagaram dele: Não ouve o que estas crianças estão proclamando? Ao que Jesus lhes respondeu: Sim. E vós nunca lestes? Dos lábios da criança e dos recém-nascidos suscitastes louvor? E deixando-os, saiu da cidade em direção a Betânia, onde passou a noite. Ao amanhecer, quando retornava para a cidade, Jesus teve fome. Avistando uma figueira à beira da estrada, aproximou-se dela, porém nada encontrou, a não ser folhas. Então decretou-lhe: Nunca mais se produza fruto em ti. E no mesmo instante a figueira ficou completamente seca. E quando viram o que ocorrera, muitos se admiraram, os discípulos, e exclamaram: Como foi possível esta figueira secar tão depressa? Então Jesus explicou-lhes: Com certeza vos asseguro que, se tiverdes fé e não duvidardes, podereis fazer não apenas o que foi feito à figueira, mas da mesma forma ordenastes a este monte: Ergue-te daqui e lança-te no mar, e assim acontecerá. E tudo o que pedirdes em oração, se crerdes, recebereis. Tendo Jesus chegado ao templo, enquanto ensinava, acercaram-se dele os chefes dos sacerdotes
E os anciãos do povo o questionaram: com que autoridade fazes estas coisas aqui? E quem te deu esta autorização? Jesus, porém, replicou-lhes: eu igualmente vos lançarei uma questão. Se me responderes, também eu vos direi com que autoridade faço o que faço. De onde era o batismo de João? Divino ou humano? E eles discutiam entre si, avaliando. Se respondermos divino, ele nos indagará: sendo assim, por que não acreditastes nele? Porém, se alegarmos humano, tememos o povo, pois todos consideram João como profeta. Por isso disseram a Jesus: não sabemos. Ao que Jesus afirmou-lhes: nem eu vos direi com que autoridade procedo. Agora, qual a vossa opinião? Um homem tinha 2 filhos. Aproximando-se do primeiro, pediu: filho, vai trabalhar na vinha hoje. Mas este filho lhe disse: não quero ir. Todavia, mais tarde, arrependido foi. Então, chegou o pai até o segundo filho e fez o mesmo pedido. Então este lhe respondeu: sim, Senhor, mas não foi. Qual dos 2 fez a vontade do pai? Ao que eles responderam: o primeiro. Então Jesus lhes revelou: com toda certeza vos afirmo que os publicanos e as prostitutas estão ingressando antes de vós no reino de Deus. Porquanto João veio para vos mostrar o caminho da justiça, mas vós não acreditastes nele. Em compensação, os cobradores de imposto e as meretrizes creram. Vós, entretanto, mesmo depois de presenciardes a tudo isso, não vos arrependestes para acreditardes nele. E mais, atentai a esta parábola. Havia um certo proprietário de terras que plantou um campo de videiras, ergueu uma cerca ao redor delas, construiu um tanque para prensar as uvas e edificou uma torre. Finalmente, arrendou esta vinha para alguns vinicultores e foi viajar. Chegando a época da safra, enviou seus servos até aqueles lavradores para receber os seus dividendos. Porém, os lavradores atacaram seus servos, a um espancaram, a outro mataram e apedrejaram o terceiro. Então lhes mandou outros servos, em maior número do que a da primeira vez, mas os lavradores os trataram da mesma maneira. Por fim, decidiu enviar-lhes seu próprio filho, considerando: eles respeitaram meu filho. Contudo, assim que os lavradores viram o filho, tramaram entre si: este é o herdeiro, então vamos, nos unamos para matá-lo e apoderemo-nos da sua herança. E assim eles o agarraram, jogaram-no para fora da plantação de videiras e o assassinaram. Sendo assim, quando vier o dono da vinha, o que fará com aqueles lavradores? Diante disso, responderam-lhe: ele destruirá esses perversos de forma terrível e arrendará seu campo de videiras para outros cultivadores que lhe enviem a sua parte no devido tempo das colheitas. Então Jesus lhes inquiriu: nunca lestes isso nas Escrituras? A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular, e isso procede do Senhor. Sendo, portanto, maravilhoso para nós. Por isso, eu vos declaro que o reino de Deus será retirado de vós para ser entregue a um povo que produza frutos dignos do reino. Todo aquele que cair sobre esta pedra se arrebentará em pedaços, e aquele sobre quem ela cair ficará reduzido a pó.
Depois que os chefes dos sacerdotes e os fariseus ouviram as parábolas que Jesus lhes havia contado, compreenderam que era sobre eles próprios que Jesus estava falando. E por causa disso procuravam um motivo para prendê-lo, mas tinham receio das multidões, porquanto elas o consideravam profeta.